Saudações, pessoal, meu nome é Fabrício, a gente está aqui para falar de versos, mais especificamente de versos do que a gente conhece como poesia popular, versos de cantador de viola, de versos de cordel. Vou começar falando dos cantadores de viola especificamente e depois a gente vai tratar um pouco da questão do cordel. Vejam, o cantador, o repentista, é aquele cara que empunha uma viola e ao som dela faz versos de improviso. Esses versos que eles fazem, eles não são caóticos, na verdade eles seguem um ordenamento muito bem definido e razoavelmente complexo. É impressionante mesmo que eles consigam improvisar em cima de toda essa estrutura e de toda a variedade que existe. E é essa estrutura e essa variedade que a gente vai tratar aqui. A gente precisa de dois conceitos fundamentais para isso. A gente precisa conhecer o que é uma estrofe, que eu acredito que todo mundo já conhece, mas é basicamente um agrupamento de versos, Os cantadores eles cantam os versos agrupadamente, a esses agrupamentos a gente dá o nome de estrofe, é um conjunto de versos, um conjunto, é uma sequência de versos, e a gente tem também a contagem de sílabas poéticas, é um outro conceito que é importante para a gente entender a arte desses caras, para a gente entender a arte desses repentistas, desses cantadores. E a quantidade de sílaba poética de um verso, basicamente, é a quantidade de articulações que você pronuncia durante o recitar do verso, parando na última sílaba tônica da última palavra do verso. Basicamente essa é a regrinha de ouro. Exemplificando, cinemática, tem 5 sílabas. Se tiver, mas ela só tem 5 sílabas poéticas, se ela tiver no meio ou no início do verso. Se ela tiver no final do verso, a gente para de contar na sílaba tônica. Então ela tem 2 sílabas a menos. Se ela tiver no final do verso, cinemática só vai contar 3 sílabas poéticas para o conjunto do verso do qual ela fizer parte. Exemplo um pouco mais curioso. Minha alma. Minha alma, tecnicamente, tem 4 sílabas. Minha tem 2, alma mais 2. Mas sílabas poéticas, ela pode ter as 4, ela pode ter 3, ela pode ter 2. Se você pronunciar no meio do verso, tal qual, vamos lá, Fafá de Belém cantou numa música, minha alma renasceu. Ela pronunciou, ela articulou todas as sílabas. Então, como estava no meio do verso, contribui com as 4 sílabas. Contribui com mi, nha, au e ma. Por quê? Porque ela articulou todos. Se ela cantar, já Caetano Veloso cantou quando pisas no chão, minha alma salta. Então ela articulou 3 vezes só. Mi, nhau, ma. Então minha alma ficaria só com 3 sílabas. Estava no meio do verso, mas ela articulou só 3 vezes. Se esse minha alma tiver no final do verso, entretanto, como a gente tem que parar na sílaba tônica da última palavra, ele ficaria, o minha alma, ou essas 2 palavras contariam apenas 2 sílabas para o total, 2 sílabas poéticas para o total do verso. Porque a gente pronunciaria minha alma, mas a gente tinha que parar na sílaba tônica da última palavra. Então os poetas costumam jogar muito com essa elisão. Eu creio que esse fenômeno de juntar se chame elisão. Os poetas costumam jogar muito com isso para poder fazer com que seus versos se adequem na métrica que eles têm, na métrica sob a qual eles têm que cantar. E por que é que eu tratei desses 2 conceitos, estrofe e quantidade de sílabas poéticas? Porque a arte do nosso cantador repentista, ela vai variar em termos dessas 2 perspectivas. Eles vão fazer estrofes com quantidades de versos diferentes, eles vão fazer estrofes de 4 versos, de 6, de 7, de 8, de 10 versos, e eles vão fazer estrofes, seja ela de quantos versos for, eles vão fazer estrofes de 4 sílabas poéticas, de 5, de 7 sílabas poéticas, de 10 sílabas poéticas, até mesmo de 11, ou em alguns casos de 12 sílabas poéticas. Só lembrando, eles vão fazer isso na hora, certo? Eles vão fazer isso de improviso, eles não têm um papelzinho para sair contando as sílabas, não. Eles têm que fazer essa contagem instintivamente. Então vamos trabalhar esse verso de Jó Patriota sob essa perspectiva do número de sílabas, que é a métrica da estrofe. Vou pronunciar devagarzinho, sílaba por sílaba, para que a gente perceba onde é que as sílabas se juntam na elisão. Nas vezes que estou bebendo, alguma coisa aproveito. Se for cerveja eu não quero, se for cachaça eu aceito. Que é para ver se apaga o incêndio que a mágoa fez no meu peito.
Então percebam que esses pontos que foram destacados, muito embora sejam mais de uma sílaba convencional, às vezes até 3 sílabas convencionais, no caso do quinto verso, mas eles só contam uma sílaba poética, porque a gente articula de uma vez só. Se a gente botar a mão na frente da boca enquanto está pronunciando esse verso, a gente vai sentir uma assoprada, eu adoro esse termo, assoprada. A gente vai sentir uma assoprada só na hora de dizer cervejeu. Esse cerveja eu, a gente vai sentir uma soprada só se a gente puser a mão na frente da boca, na frente de pronunciar, porque a gente está articulando de uma vez só, então conta só uma sílaba poética. Então daqui para frente o que eu vou fazer é explicar essas várias categorias de versos que os nossos repentistas fazem através de exemplos. Vou dar um exemplo, vou analisar a estrutura de rimas, quantidade de sílabas poéticas, quantidade de versos na estrofe, e vou definir em que gênero, em que tipo de poesia aquilo ali se encaixa. Então vamos analisar essas estrofes. João Furiba cantando com Pinto do Monteiro. Ambos estavam cantando pabulagem, basicamente, conquistas amorosas, um dizendo que tinha conquistado não sei quantas mulheres e por aí vai. E depois que Pinto fez um verso contando vantagem, João Furiba foi e respondeu: isso foi antigamente, quando você era macho, mas um sujeito perverso passou-lhe a faca por baixo, o sangue escorreu na perna e o gato aparou o cacho. E Pinto respondeu: entristecido me acho por um caba brabo e bruto. Quando correu a notícia que eu perdi esse produto, sua mãe chorou 3 dias e até hoje está de luto. Então cada uma dessas estrofes, pessoal, é um exemplo do que a gente chama de sextilha. São estrofes de 6 versos e cada verso tem 7 sílabas poéticas. Notem que essa é a regra, notem que esses versos são feitos de improviso, então muitas vezes um verso sobe uma sílaba, falta uma sílaba, mas a regra é essa. São 6 versos de 7 sílabas poéticas, essas são as sextilhas. Vamos observar mais 2 coisas. Primeiro, as rimas. As rimas estão nos versos pares. Os versos ímpares são brancos. São os versos brancos, vocês podem dizer o que vocês bem entenderem. Desde que não digam terminando com a rima dos versos pares. Certo? Eles podem ser qualquer rima, eles podem ser terminar em qualquer palavra, desde que essa palavra não rime com os demais versos. Outro ponto interessante é a chamada deixa. Então o cantador que vai fazer um verso, o primeiro verso dele, ele precisa rimar com o último verso que foi cantado. Então vocês observem aí que o primeiro verso da segunda estrofe, ele rima com o último verso da primeira estrofe. Os cantadores são obrigados a fazer isso. Quando eles estão cantando de improviso, eles são obrigados a seguir essa regrinha também. Podem observar quando vocês estiverem olhando alguma cantoria de viola. Vamos a mais um verso. Esse é de Ivanildo Villanova. Dorme o órfão nos batentes dos edifícios gigantes, exposto ao frio e à chuva, ao escárnio dos passantes, aos golpes dos malfeitores, à raiva dos zeladores, aos gritos dos vigilantes. Essa estrofe é um exemplo da chamada setilha. São estrofes de 7 versos e, em geral, eles têm 7 sílabas poéticas cada. Eu já vi setilha de 11 sílabas também, assim como eu já fiz sextilha com 10 sílabas. Então, é um pouco mais amplo do que a gente está tratando aqui. Mas, enfim, essa é uma setilha de 7 sílabas. Então, são 7 versos, cada qual com 7 sílabas poéticas. A gente rima, a estrutura de rima, a gente continua com alguns versos brancos, o primeiro e o terceiro, tal qual na sextilha. O primeiro e o terceiro são versos brancos, eles podem não rimar com nada, né? E o segundo rima com o quarto, que rima com o sétimo, e dessa vez o quinto e o sexto rimam entre si. Uma curiosidade, pessoal, muitos cantadores eles cantam essa setilha, por vezes eles cantam essa setilha, eles dividem a estrofe, né? Um canta um pedaço da estrofe, outro canta outro pedaço da estrofe. Tem um caso que foi muito curioso, né? Que eram 3 cantadores, né? Pinto do Monteiro, Lorival Batista e Dimas Batista, e eles produziram os seguintes versos, eles cantando uma setilha juntos, né? Lorival aperte o pinto que daqui tá apertado. Pode acochá-lo daí que daqui tá acochado. Pode apertar que eu resisto, que eu sou igualmente a Cristo, um ladrão de cada lado.
Notem que se juntar os pedaços que cada um cantou, a gente tem uma setilha. Então, às vezes, os cantadores cantam a setilha dividindo entre si as partes da setilha, as estrofes da setilha. E às vezes eles cantam as estrofes inteiras, cada um canta uma estrofe inteira também. Vamos a mais um exemplo. Poeta Rogaciano Leite. Nasci fitando as colinas onde as águas cristalinas espalham pelas campinas o pranto que o céu chorou, onde a terra faz um adro, formando a risco de esquadro mais invejável quadro que a mão de Deus desenhou. Essa estrofe não foi feita de improviso, né? Apesar de Rogaciano Leite cantar de improviso também, mas essa estrofe ela foi escrita, mas é um estilo de estrofe que os cantadores de viola também podem cantar. São 8 versos, em geral de 7 sílabas poéticas. Pelo menos eu só vi oitavas em 7 sílabas, pode ser que o pessoal cante com mais sílabas, com 10, com 11, não sei. E a estrutura de rima, se a gente dividir esses versos em 2 subgrupos, né, de 4, a gente vê que os 3 primeiros de cada grupo rimam entre si e os últimos de cada grupo rimam entre si também. Mais um exemplo, versos de João Paraibano. Já não tenho meus dentes naturais, que comi rapadura com biscoito. Cadê minha pressão 12/8, que no peito não tá batendo mais? Dou um passo para frente e 2 para trás, e ainda mesmo com pouca habilidade, que as feridas deixadas pela idade não se curam com um pano de compressa. Vi a vida passando tão depressa, que nem lembro que tive mocidade. Então esse é um exemplo da célebre décima. Décima é um mundo em si. Existe uma variedade enorme delas, quanto à estrutura de rimas e quanto à quantidade de sílabas também. Mas todas têm, obviamente, 10 versos. São estrofes de 10 versos, como nessa daqui. Essa é uma estrofe de 10 versos, com 7 sílabas poéticas em cada. Um parêntese aqui, pessoal, um parêntese e um pedido de desculpas. Esses versos de João, na verdade, eles são em 10 sílabas e não em 7. Vou deixar um verso aqui do poeta do absurdo, Zé Limeira. Décima em 7 sílabas. Um dia no paraíso, Jesus fez grande sermão. Na velha casa de Adão foi um dia de juízo. São Pedro, que estava liso, ali vendeu um jumento por 24.500 para comprar comidoria. Foi muito pão nesse dia, diz o Velho Testamento. Só mais uma coisa, eu já me confundo aqui com o tempo todo do mundo para analisar. Imagine esses cantadores, né, tendo que fazer isso de improviso. E a estrutura de rima é essa que a gente está vendo. A gente pode dividir esses 10 em 2 grupos, né, em 2 subgrupos de 5. E é como se os agrupamentos do meio rimassem entre si, do meio de cada um desses 5 versos, e os de fora rimam entre si também. Né? Sendo que a gente tem que só tomar cuidado que os caras do meio, nos primeiros 5, os caras do meio começam a partir do segundo. Né? E nos segundos 5, os caras do meio começam a partir do terceiro. Outro ponto interessante a respeito das décimas. Esses 2 últimos versos, a gente os considera o mote. Então a gente pode muitas vezes escrever esse mote, escrever esses 2 últimos versos, entregar para um cantador de viola e ele vai improvisar os outros 8 em cima desses 2 que a gente deu. Então quando a gente dá um mote para um cantador de viola, a gente está de certa forma delimitando o assunto. Né? No caso desses versos, se a gente entregar vi a vida passando tão depressa que nem lembro que tive mocidade, ele vai ter que se ater de certa forma a esse conteúdo, ele não vai poder fazer o verso sobre qualquer coisa, então vai restringir um pouco a oração, vai restringir também a métrica, porque a gente entregou um mote com 7 sílabas, ele vai ter que fazer os versos em 7 sílabas, e vai dar uma restrição também de rimas, porque ele vai ter que rimar pelo menos esses últimos 5, as rimas dos últimos 5 versos, elas vão ser determinadas por esses 2 versos que a gente deu. Ele vai ter que fazer uma rima com o primeiro verso do mote e 2 com o segundo verso do mote. Então, quando a gente está o mote, a gente está, na verdade, impondo uma série de dificuldades para o cantador de viola. Mas eles vão lá e cantam mesmo assim. E essa ação de você dar um mote, essa ação de você complementar os versos de um mote, a gente chama de glosar. Então, se você deu o mote e alguém fez o conjunto todo, fez os outros 8 versos, ele fez uma glosa em cima do seu mote. Então, apenas para finalizar essa questão do mote, pode ser que os cantadores façam os 10 versos sem receber nenhum verso da plateia, ok? Mas é razoavelmente comum que ao fazer décimas, eles recebam
esses dois versos que são o mote. Às vezes é só um verso, né? Nesse caso de Zé Limeira, eu acredito inclusive que ele recebeu só diz o Velho Testamento como mote e fez os outros 9. Até porque seria um mote meio maluco, né? Foi muito pão nesse dia, diz o Velho Testamento. Então ele provavelmente recebeu só o último e criou os outros 9 para compor a glosa. No caso de João, eu acredito que ele tenha recebido os 2 últimos versos como mote. Mas é perfeitamente possível que os cantadores façam os 10 versos, né? Se eles estiverem cantando um martelo ao desafio, eles vão fazer os 10 versos sem receber mote nenhum. Outro exemplo de décima, também uma décima de 7 sílabas, poema de verso, na verdade, uma estrofe de um poema maior, de Diniz Vitorino. Foi lá que eu vi os carneiros botando a língua de fora, morrer 3, 4 por hora por a beira dos barreiros. E os vira-lata pé duro, escavacando os monturos, enchendo o bucho de lixo, e o povo pobre em jejum, morrendo de um em um, mesmo jeito dos bichos. Então notem que tal qual a estrofe anterior, é uma estrofe de 10 linhas, de 10 versos, cada um dos versos com 7 sons poéticos, com 7 sílabas poéticas. Entretanto, a estrutura de rimas mudou. E esses 2 últimos versos a gente não chama mais de mote. Eu, particularmente, eu nunca vi ninguém dar um mote para ele ser glosado nessa estrutura de rimas. Ele é glosado na estrutura de rimas que a gente acabou de ver anteriormente. Vamos a mais um exemplo. Versos de Severina Branca. O pecado para mim é testemunha, pois ladeio o meu peito o tempo inteiro. Do primeiro ao último parceiro dou um nome distinto, faço alcunha. O vermelho é perene em minha unha, meu trabalho é melhor sendo as escuras. Sou alguém que procura umas procuras que navegam no rio do gemido, que o silêncio da noite é que tem sido testemunha das minhas amarguras. Vejam, é uma décima, mas não é uma décima de versos de 7 sílabas, é uma décima de versos de 10 sílabas poéticas. Não foi feito de improviso esse. Severina Branca era uma prostituta em São José do Egito, né? Vocês vejam que os poetas eles botam muito da vida deles nesses versos, tal qual os versos de João Paraibano e muitos outros versos que a gente vai ver. Mas essa décima em 10 sílabas é muito cantada ainda por cantadores de viola ainda hoje. E ela acrescenta uma dificuldade a mais, uma dificuldade tremenda, na verdade. Então vejam, a estrutura de rimas é parecida com a estrutura de rimas daqueles versos lá de João Paraibano que a gente fez, né? Os 2 dividindo em 5, os 2 do meio, né, vão rimar entre si e os outros 3 rimam entre si em cada grupo de 5. Mas tem um quê a mais de dificuldade nisso aí. Vamos olhar a contagem de sílabas. Cada um vai ter 10 sílabas poéticas. Claro que vai ter 10 sílabas poéticas, porque se ele tem 10 sílabas, a gente tem que parar de contar na décima. Então eles vão ter 10 sílabas poéticas mesmo. Entretanto, vamos analisar as sílabas tônicas das palavras intermediárias. Então a gente pode perceber que em cada verso a gente tem sílaba tônica nas posições 3 e 6, além de, claro, na posição 10. Se não tiver sílaba tônica na posição 10, se tiver sílaba tônica depois da posição 10, o verso tem mais de 10 sílabas poéticas, então não pode ter sílaba tônica depois da posição 10. Então, a gente pode dar um mote em 10, por exemplo, agora dar um mote em 10 não é tão fácil quanto dar um mote em 7, a gente tem que fazer o mote com sílabas tônicas nas posições 3, 6 e 10, em ambos os versos, se a gente quiser dar um mote para ser glosado. Então, se a gente fizer um mote desse, por exemplo, o silêncio da noite é que tem sido testemunha das minhas amarguras, a gente vai estar dando um tema, a gente vai estar delimitando a oração, o que o cara pode dizer, a gente vai estar delimitando a quantidade de sílabas, a gente vai estar delimitando as rimas, e a gente ainda acrescenta uma dificuldade a mais, que é a cadência. Ele vai ter que improvisar 8 versos, com todas essas restrições, e ainda uma restrição quanto ao ritmo, quanto à cadência. Tem que ter sílaba tônica nas posições 3, 6 e 10. Pode até ter sílaba tônica em outros lugares também, em outras posições antes da 10, mas tem que ter nesses pontos específicos para que ele possa cantar, para que o cantador possa cantar, ou para que um recitador possa recitar do jeito que tem que ser recitado o verso. O mote em 10 mais famoso, eu acredito que seja Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, Faz o Homem Gemer Sem Sentir Dor, que acabou virando uma música de Zé Ramalho, mas
As glosas desse mote são, na verdade, de Otacílio Batista. Zé Ramalho conheceu o Otacílio Batista, né? O Otacílio passou as manhas para Zé Ramalho de como fazer verso à moda dos cantadores. Mas a letra de Mulher Nova, Bonita e Carinhosa é de Otacílio Batista. Vocês podem prestar atenção, quem tiver curiosidade ou conhecer a música, podem prestar atenção, tem sílabas tônicas na posição 3, posição 6, posição 10, de todos os versos tem 10 sílabas poéticas. Vamos a mais um exemplo. Esse vai ser o último porque realmente o vídeo já está ficando longo. Oliveira de Panelas cantando com Geraldo Amâncio em Fortaleza, bem a época em que o homem conseguiu fazer um clone de uma ovelha, da ovelha Dolly. Então eles estavam cantando nessa época. O Oliveira começa. O mundo tá doido, deu um estopor, ninguém sabe mais o que é a cinética. Tão tudo jogado pela cibernética, todo oratório é um computador. Ninguém fala mais em força do amor, em sonho, beleza, lirismo e luar. Só tem a clonagem pra gente formar, ovelha passando, presente, passado, tá tudo invertido, tá tudo quebrado nos 10 de galope da beira do mar. E Geraldo responde. O mundo se encontra bastante avançado, a ciência alcança progresso sem soma. Na grande pesquisa que fez do genoma, todo o corpo humano já foi mapeado. No mapeamento foi tudo contado, 80 mil genes se podem contar. A ciência faz chover e molhar, faz clone de ovelha, faz cópia completa, duvida a ciência fazer um poeta cantando galope na beira do mar. Então esse é o célebre, o maravilhoso, o incomparável galope à beira-mar, um dos gêneros mais difíceis, na minha opinião, de serem cantados. Então vamos analisar e descobrir por quê. As estrofes são de 10 versos, logo são décimas, mas os versos eles não têm nem 7 nem 10 sílabas poéticas, eles têm 11 sílabas poéticas. E a gente tem algumas restrições de cadência, tal qual a gente teve lá no mote de 10. Agora a gente precisa ter sílaba tônica nas posições 2, 5, 8 e obviamente 11. A gente precisa ter na posição 11 para perfazer as 11 sílabas poéticas. Então, pessoal, se a gente não, se o cantador não improvisar com essas sílabas tônicas nessas posições estratégicas dentro dos versos, eles não conseguem dar essa galopada. Não sei se vocês perceberam, mas eu estava recitando meio que cavalgando, né? E o verso tem que terminar com alguma coisa na beira do mar, desde que tenha 11 sílabas poéticas. Alguns terminam nos 10 de galope na beira do mar, outros terminam cantando galope na beira do mar, e por aí vai. Se tiver 11 sílabas, terminar com alguma coisa com AR, tá bom. Notem que tem uma dificuldade a mais. A estrutura de rimas é parecida com aquela estrutura que a gente já viu. Entretanto, quem vai cantar precisa atentar para o 9º verso de quem cantou antes. E tem que fazer 3 rimas com esse nono verso. Então é uma dificuldade a mais, além de toda a questão rítmica, além de toda a questão da métrica, além de toda a questão das rimas em si, ainda tem essa regrinha a mais de ter que fazer 3 rimas com o 9º verso do cara que cantou antes. Então é um gênero, eu acho muito bonito. Zé Ramalho já gravou música também. Zé Ramalho, o trabalho dele tem muita influência da poesia nordestina, dos cantadores de viola. Ele já gravou também alguns galopes à beira-mar. Vocês podem dar uma olhadinha na discografia dele, vocês podem perceber que está lá, posição 2, 5, 8 e 11, todos os versos. Vejam que esses versos aqui são de improviso, então nem sempre isso aí, veja, algumas palavras começam com todo, a sílaba tônica está na posição 1. Então é improviso, é isso, não sai tudo direitinho como a gente quer não. As regras são essas, mas às vezes a gente acaba bolando um ou outro porque não dá para pensar em tudo de antemão lá no calor do improviso, né? Então às vezes até eles, na hora de cantar um todo, eles podem até cantar todo para empurrar a sílaba tônica para o outro lado, para ficar mais fácil de cavalgar, e por aí vai. Mas é realmente uma arte impressionante cantar um negócio desse. Então, pessoal, todas essas regrinhas para você fazer um verso, a gente acaba chamando esse conjunto de regrinhas, tem que rimar com tal verso do que o outro cara fez, as rimas tem que ter essa estrutura, tem que ser assim, assim, assim. Esse conjunto de regrinhas a gente chama muitas vezes de gênero de viola. Então, galope à beira-mar é um gênero de viola caracterizado por ter 11 sílabas poéticas, distribuídas em estrofes de 10 linhas, onde tem sílaba tônica em tal posição, e onde você tem que rimar com o 9º verso que o cara fez antes de você. Então, isso delimita um gênero de viola. Existem mais de 100 gêneros de viola. Então, vocês imaginem do que esses caras são capazes.
Então notem, pessoal, que essas são algumas das formas de se fazer, né, de se fazer essa poesia que a gente chama de poesia popular. Tá? E onde é que entra o cordel nisso tudo? Né? Já vai quase 25 minutos e a gente não falou do cordel ainda. Na verdade, calma, não se preocupem não, a gente já vai acabar. A verdade é que o cordel, na minha concepção, outros caras podem até discordar, o cordel são essas formas da poesia oral que a gente trabalhou aqui, escritas num folheto. Basicamente isso. Você pode fazer um cordel com sextilha. O cordel ele perde em uma coisa e ganha em outra. Ele perde na medida em que ele perde aquela questão do calor. Você não faz um cordel no calor do momento. Não tem ninguém vendo, lendo ou sentindo aquele cordel. Então é diferente do cantador de viola que pode fazer um verso com um cachorro passando ali. Ele faz o verso com o cachorro e o pessoal começa a rir, acha engraçado, e aquele verso é grandioso ali, mas se perde um pouco se for lido em outros contextos, se for, né, recitado em outros contextos. Então o cordel perde um pouco desse calor, mas ele ganha também na questão da narrativa. Tem muitos cordéis que narram histórias, e é muito difícil um cantador de viola inventar uma história, uma sequência narrativa do nada, né? Então o cordel ganha em algumas coisas, perde essencialmente nessa questão do calor do momento. Ganha na questão da narrativa, mas as formas vão ser as mesmas. Você pode fazer um cordel em sextilha, você pode fazer um cordel em setilha, você pode variar se quiser, afinal de contas o cordel é seu, você pode começar com sextilha, terminar com setilha, botar uma décima no meio, e por aí vai. O normal é que você se atenha a uma única forma durante o cordel todo, mas o cordel é seu, você faz do jeito que você quiser. Então, quando vocês forem ler os cordéis, vocês já atentem para essas formas poéticas, né? Se é em 10, alguns cordéis são em galope à beira-mar, alguns cordéis são em sextilha. Antônio Francisco tem um cordel lindo, maravilhoso, que é Aquela Dose de Amor. Ele é todo em sextilha e apenas o último verso é uma setilha. É uma coisa, se vocês precisarem ler apenas um cordel na vida, leiam esse cordel Aquela Dose de Amor de Antônio Francisco. É uma coisa maravilhosa, né? Então é isso, as formas são basicamente as formas que vocês vão ver nos cordéis, são essas formas que vocês veem na nossa poesia oral, que já aí a origem é lá na Europa, e quando chegou aqui a gente foi alterando uma coisa ou outra. Isso aí já é uma discussão mais ampla, eu não estou nem cacife para conversar sobre essas coisas. É isso, pessoal, espero não ter tomado muito tempo de vocês. Um abraço a todos.